Vamos então continuando aqui a nossa disciplina, tratando aqui dessa parte da teoria das contas, focando nas contas ali, né, da teoria personalista ou personalística, muito importante para o aprendizado aqui da nossa contabilidade. Linda e maravilhosa, é isso aí, ó. Força na peruca, na tela. Pessoal, então vamos tratar aqui como é que funciona isso na prática. Fazendo aqui um comparativo com a questão do balanço patrimonial, eu tenho aqui a empresa X, o nosso exemplo. E o que é que acontece? Eu vou ter aqui o meu balanço, conforme demonstrado aqui. E aí eu vou ter aqui de um lado, do lado esquerdo, eu vou ter o ativo da empresa e do lado direito eu vou ter o passivo. Fechado? Lembrando, meu amigo, minha amiga, do lado esquerdo eu tenho bens mais direitos. Que, do ponto de vista do débito e crédito do dia a dia, isso o quê? São os créditos. Da empresa, considerando o débito e crédito do jurídico. Fechado? E aqui eu vou ter o quê? O passivo. São as obrigações com terceiros Que essas obrigações com terceiros representam o quê, Felipe? Representam os débitos da empresa. Os débitos no sentido do dia a dia, como nós já falamos. E eu tenho o quê? Eu tenho o PL, patrimônio líquido, que são as obrigações com sócios. Vale lembrar que a equação fundamental do patrimônio, eu tenho que ativo sempre é igual a passivo mais PL, isso não admite exceções. Aqui, como eu falei, eu tenho as origens dos recursos. E aqui eu tenho as aplicações dos recursos. Fechado? Pronto. Excelente. Bom demais. E aí o que é que eu tenho, pessoal? Não esquece. Eu tenho as pessoas. Então, dentro do passivo e do PL, estão o quê? Estão as pessoas credoras da entidade. Então, se a entidade ela está devendo essas entidades, aqui estão as pessoas credoras da entidade. Já desse lado eu vou ter o quê? Eu vou ter as pessoas que elas se relacionam devedoras da entidade. Então vejam que isso acaba confundindo
justamente sua mente, porque você tende a considerar o débito e crédito nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui. Ou seja, o que está dentro. Mas a contabilidade, ela tem o seu débito e crédito com base nas pessoas que a empresa se relaciona. Sempre levando em consideração esse ponto. Entenderam? Então isso daqui tem que ficar bem claro no nosso estudo. E aqui nós estamos dando já beleza? E nós já estamos dando spoiler. Você vai ver que no começo, às vezes, para uma minoria, vai ficando confuso, mas com o passar do tempo você vai pegar tanto as manhas, né, como chama aqui, que você vai ganhando velocidade. Porque basta você abrir a mente. Então, entenda, esse débito e crédito que está aqui dentro do ativo e do passivo, é o débito e crédito do dia a dia, é o natural. O crédito é coisa boa e débito é coisa ruim, acontece. Mas o débito e crédito da contabilidade não acontece, como eu falei, da empresa para fora, mas sim das pessoas que elas se relacionam para dentro. Então, quando a conta é de natureza devedora, não quer dizer que a empresa deve. Quem deve é a conta. Quando a conta é de natureza credora, não é que a empresa tem crédito, é que a conta tem crédito em relação à empresa, que cada conta é representada por uma pessoa. Pronto. Então, ficou aí bom demais, tá certo? Eu vou ter agora a teoria materialista ou materialística. As contas, elas não representam pessoas, mas apenas movimentação de valores positivos, ativo, e valores negativos, passivo. Traduzindo assim, apenas entrada e saída de valores. Então, a teoria materialista, ela divide as contas em integrais e diferenciais. Fechado? Então, as contas integrais são os bens, direitos e obrigações. E as contas diferenciais é o patrimônio líquido, receitas e despesas. Olha, fazendo uma dica, eu sempre gosto de comparar e fazer o seguinte, olha, lá eu tenho contas de agentes e proprietários. Aqui eu tenho integrais diferenciais. Então, as integrais correspondem às contas de agentes. Lembra? Eu tenho agentes. Eu vou ter bens para os consignatários, direitos e obrigações para os correspondentes. Então, bens, direitos e obrigações. Beleza? Pronto. Integrais é só lembrar o G de agentes. E aí, diferenciais seria comparando ali com os proprietários. Basicamente é isso. Então, essa teoria materialista, se for cobrar, é alguma coisa de classificação de contas e você saber que ela apenas, né, faz aí essa movimentação de valores positivos e valores negativos, traduzindo a entrada e saída de valores. Todas elas têm um modelo a se tratar. Então, a teoria materialista é aumentou ali o meu ativo, diminuiu meu ativo e assim por diante. Outra teoria também importante é a teoria patrimonialista, que, como eu falei, serve de base para a contabilidade atual. Então, ela é bem importante aí nesse sentido. Tá certo? Conforme você vê aí nessa questão. E aí, as contas patrimoniais. Eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido, que fica fácil, aqui estão lá no meu patrimônio, e as contas de resultado é receitas e despesas. Nós vamos, com certeza, estudar. Beleza, pessoal? Nós vamos aí estudar, tá certo? O seguinte, vejam que
a gente vai ter duas demonstrações muito importantes. Balanço patrimonial, que apresenta o patrimônio, que são as contas patrimoniais, ativo, passivo e PL. E eu vou ter uma demonstração chamada demonstração do resultado do exercício, que apresenta as contas de resultado, que são receitas e despesas. Fechou? Beleza, Felipe, bom demais. Então, aqui eu vou trazer um exemplo e aí a gente vai para mais tópicos que são importantes. Olha, a evolução do pensamento científico em contabilidade foi marcada pela contribuição de diversos pensadores que culminaram no desenvolvimento das chamadas teorias das contas, as quais subdividem as rúbricas contábeis. Não esquece, rúbricas é sinônimo de contas em grandes grupos. A respeito desse assunto, podemos afirmar que, letra A teoria personalista subdivide as contas em contas de proprietário e contas de agentes consignatários. Falso, agentes consignatários e correspondentes. Tá bom? B. A teoria materialista subdivide as contas em materiais e contas de resultado. Olha, a teoria materialista divide as contas em integrais e diferenciais. Acabamos de ver aqui. Tá bom? Então, letra B é errada. C. A teoria patrimonialista subdivide as contas em patrimoniais e resultado, e não diferenciais. E a teoria personalista subdivide as contas em contas de proprietário e contas de agentes correspondentes. Nós vimos que agentes correspondentes e consignatários. Tá bom? Consignatários. Beleza. E por fim, a teoria materialista subdivide as contas em integrais e diferenciais. Perfeito. O meu gabarito aí é a letra E de esforçado. Viram como ficou tranquilo? Excelente. Bom demais. Beleza? Pronto. Pessoal, contas patrimoniais, tá? Já trouxe aí até para você que fica melhor o nosso entendimento em relação a isso. Então, contas patrimoniais, é importante lembrar, e claro, já adianto, né? Muitos alunos, às vezes, você vai agora, se você for responder questões sobre contas, cuidado. Porque tem assuntos ou tem determinado ponto que eu não vou explicar ainda neste momento. Então, você não consegue responder todas as questões de contas. Outra, já saiba que contas contábeis eu vou te explicar e lançamentos, que nós vamos ver depois, em praticamente todas as aulas. Então, vão ter muitas contas que vocês vão aprender ao longo do tempo, e não tudo de uma vez. Então, eu até digo que talvez se você não está sabendo acertar uma questão de conta, é porque esse assunto ainda vai ser estudado. Muito cuidado quando você fizer ali questões por livros, ou então por sistema de questões. Beleza? Mas aqui eu quis te mostrar o seguinte, olha. As contas patrimoniais estão dentro do balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, ele é dividido em ativo, passivo e PL. Do lado esquerdo eu tenho um ativo, bens e direitos. Do lado direito eu tenho um passivo e PL, que são as obrigações. Passivo com terceiros, PL com os sócios. E aí eu trouxe alguns exemplos de contas e vou te explicar como funciona cada conta e para que serve ela. Aí eu tenho aqui as principais contas nesse momento inicial.
Mas claro que há muito mais contas. Eu diria que uma média aí de pelo menos 100 contas são cobradas em prova. Muitas você consegue aprender de forma global, que facilita o seu aprendizado, então tudo que é receber é recuperar ativo, tudo que é pagar ou recolher é passivo. E tem contas que são mais específicas, que você vai ficar revendo e revendo para conseguir fixar da melhor forma. Então nós começamos aí com a conta, olha aí, com a conta caixa. Então a caixa é um bem da empresa, ela representa o dinheiro que a empresa tem em espécie e moeda. Basicamente é isso. E aí, claro, à medida que a empresa recebe mais dinheiro, aumenta o saldo dessa conta, à medida que a empresa paga com esse recurso, ela diminui o saldo da conta. Bancos é uma conta que representa os depósitos bancários que a empresa faz. Então, quando a empresa deposita dinheiro no banco, aumenta o saldo. Quando a empresa saca dinheiro no banco ou faz algum pagamento com cartão de débito, o saldo dessa conta diminui. Entenderam? Então, bancos, né? A conta bancos representa aí os depósitos bancários disponíveis. Estoque, também chamado de estoque de mercadorias ou apenas mercadorias, corresponde aí às mercadorias que a empresa tem. Claro, isso é muito utilizado para mercadorias que estão disponíveis para venda, como o supermercado que tem ali, por exemplo, a água mineral que está à venda. Aquilo é o estoque dela. Claro que eu tenho outros estoques. Eu tenho estoque de matéria-prima para ser utilizado no processo produtivo de uma indústria. Eu tenho estoque de materiais de expediente, que é do dia a dia que a empresa utiliza, como, por exemplo, né, caneta, papel Chamex e assim por diante. Mas aqui, principalmente, nós queremos falar das mercadorias para revenda, onde em uma concessionária de veículos são os carros que estão disponíveis para venda, em uma loja de roupas são as roupas que estão à venda. E aí, claro, quando a empresa compra mercadorias, o seu estoque aumenta de saldo. Quando ela vende mercadorias, ela vai reduzir o saldo do seu estoque, porque algumas mercadorias foram aí vendidas. Beleza? Então a gente está explicando cada uma delas, tudo aí já anotado para você. Beleza? Excelente? Então você tem que ficar aí bem ligadinho. Show de bola? O que mais, Felipe? Clientes. O que é clientes, né? Porque você vê assim o nome. Ah, clientes. Pessoal, clientes é uma conta que representa os valores que a empresa tem a receber de seus clientes decorrente de vendas a prazo. Então, quando a empresa ela vende a prazo, o saldo de clientes aumenta. Quando ela recebe o dinheiro do cliente, o saldo de clientes ele diminui. Então, clientes é para isso. Duplicatas a receber tem a mesma função de clientes. Só que ao invés de eu ter uma conta clientes ali, é como se eu estivesse emitindo duplicatas. Então, duplicata é um título de crédito que é utilizado nessas operações de compra e venda. E aí eu tenho essa conta que vai ser ali utilizada pela empresa. Então, tem pouco disso, tá? Despesas antecipadas. O que é que acontece? Olha aí. Despesa antecipada é uma conta até que nós chamamos de um falso sinônimo. E aí, claro, vai existir uma aula só para tratar de despesa antecipada. No momento eu quero que você saiba a sua classificação da conta. Aí por isso que eu digo, às vezes o aluno é agoniado. Ele, não, Felipe, eu quero saber tudo. Calma, neném. Aqui eu estou deixando só o midibuiado para você. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu só quero que você saiba classificar. Depois eu vou detalhar cada vez mais a conta, como funciona e assim por diante. Mas basicamente entenda o seguinte. O que é despesa antecipada? É quando a empresa, ela paga antecipadamente ou assume o compromisso de pagar de uma despesa que só vai ocorrer no futuro e não agora. Imaginem, eu fui ali e paguei de forma antecipada
o serviço de consertar ar-condicionado daqui a 3 meses. Então vejam, ao pagar de forma antecipada, a empresa tem o direito de, no futuro, receber o serviço. Então, despesa antecipada representa a conta de despesas que acontecerão no futuro para a empresa e que ela tem o direito de receber essa despesa. Então, é um ativo, porque é um direito. Cuidado, é uma conta que tem que ter uma lupa para você, e é onde a banca vai tentar confundir, tá certo? Onde a banca aí vai tentar confundir. Adiantamento a fornecedores é parecido com despesa antecipada. A diferença é que o quê? Na despesa antecipada, a empresa vai ter no futuro que utilizar um serviço, por exemplo, para consumir a despesa. Adiantamento a fornecedor, não. Vejam, olha, a empresa, ela compra a mercadoria de seu fornecedor. Ela pode comprar à vista, pagando na hora. Ela pode comprar a prazo para pagar no futuro, mas ela também pode comprar pagando antecipado. Então, quando a empresa compra mercadorias pagando antecipado e não recebendo as mercadorias só no futuro, ela tem um direito de, no futuro, receber as mercadorias. Então, adiantamento a fornecedor é uma conta que representa os direitos que a empresa tem de, no futuro, receber essas mercadorias porque pagou de forma antecipada. Entenderam? De forma antecipada. Veículos. Olha, pessoal. Veículos representa o saldo que a empresa tem sobre os seus veículos que ela tem para usar. Então, se a empresa comprou 3 veículos, ela vai ter lá um por 100 mil, outro por 200 mil, outro por 150 mil. Então, ela vai ter 450 mil no saldo de veículos, representado por 3 veículos. Então, veículos é o saldo que ela tem. E eu tenho máquinas e também eu tenho aí imóveis. Então, são valores aí, são itens que representam as máquinas que a empresa tem para utilizar no seu dia a dia da sua atividade. Imóveis também. Se a empresa tem um imóvel, vai estar lá o valor de R$1 milhão representando isso. Então, vejam que cada conta ela tem uma função para que dentro do patrimônio eu veja qual o patrimônio total da empresa. Olha que coisa boa, tá certo? Veja aí que nós temos aí todos esses pontos. Fechado? Beleza? Excelente. Bom demais. Passivo. Vamos tratar agora as obrigações. Então, empréstimo, olha. Empréstimo é uma conta que representa os empréstimos obtidos pela empresa. Lembrando, pessoal, que essas contas, principalmente patrimoniais, elas aumentam e diminuem de saldo. Tá certo? Então, veículos. Quando a empresa compra veículos, aumenta o saldo do veículo. Quando ela vende o veículo, diminui o saldo do veículo. Empréstimo. Quando a empresa toma um empréstimo, a dívida dela com o empréstimo aumenta. Quando ela paga uma parcela ao banco, a dívida dela com o banco diminui. Depois, salários a pagar. São as dívidas que a empresa tem com os seus funcionários. Então, o funcionário trabalha, a empresa tem uma dívida com os seus funcionários. Quando ela paga os funcionários, essa dívida diminui. Tributos a recolher é as dívidas que a empresa tem. Tá certo? É as dívidas que a empresa tem com os órgãos governamentais. Entenderam? Então, ela vai ter aí tributos a recolher. Show de bola? E a gente tem que tomar aí o devido cuidado para com as dívidas que a empresa tem. Então, a empresa é uma empresa privada. Ela, se for uma empresa comercial, ela tem que contribuir com o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. E ela também tem tributo sobre o lucro, que é, por exemplo, um deles é o Imposto de Renda.
Então, caso a Apure tenha impostos a pagar, eu coloco ali um aumento de tributos a recolher. Quando ela paga o tributo, aí eu diminuo o saldo de tributos a recolher. Fornecedores são as dívidas que a empresa tem com os seus fornecedores. Lembra, ó, clientes é o valor que eu tenho a receber dos meus clientes decorrente de vendas a prazo. Fornecedores é os valores que eu tenho a pagar pelas compras a prazo. Então, quanto mais eu compro a prazo, mais eu tenho dívida com fornecedores. Quanto mais eu pago os fornecedores, essa dívida diminui. Duplicatas a pagar tem o mesmo sentido aí de fornecedores, com a diferença de ter ali uma emissão da duplicata pelo vendedor, tá bom? Pelo vendedor. Fechado? Excelente. Bom demais aí. Na nossa avaliação. PL, eu vou ter aí o patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido, só algumas contas eu trouxe, inicialmente essas. Então, o capital social representa o quê? O dinheiro investido pelos sócios. Então, quando os sócios investem dinheiro, aumenta o saldo de capital social. Quando o sócio sai da empresa, diminui o saldo de capital social. E reservas de lucros e de capital é o quê? São valores que a empresa reserva após ali algum tempo. Então, quando a empresa ela tem resultado positivo, nós vamos ver isso mais à frente. Ela tem lucro, aí esse lucro que ela tem algumas destinações, né? Além de remunerar os sócios por meio de dividendos, é uma das formas, eu posso guardar uma parte desse dinheiro para proteger o patrimônio da empresa. Então, uma parte do lucro já fica ali em reserva de lucros. E eu tenho também essa reserva de capital. Então, lembra que reservas são valores que a empresa guarda ali no decorrer das suas atividades. E aí, meu amigo, minha amiga, contas nós vamos ter inúmeras. Eu trouxe aqui algumas para eu poder explicar. E contas nós vamos aprender durante todo o curso. Durante todo o curso eu vou falar sobre contas. Então, cuidado com esse avexame de querer saber tudo. Nós queremos isso, mas tudo no momento certo. Pode ter certeza, se alguma conta a gente não tratou, a gente vai tratar com você. Fechado? Pronto. E além disso, eu tenho aí as contas retificadoras. Isso é importante a gente enfatizar, né? Que eu tenho o seguinte, olha, o que é uma conta retificadora? Isso daí eu tenho que reiterar com você. Primeiro, só existe contas retificadoras de contas do balanço patrimonial. Beleza? Não existe contas retificadoras do resultado. Por quê? Até porque a própria despesa reduz o saldo de receita. Então, no final, nós vamos ver, eu tenho 8 contas. Eu tenho as 3 contas ali de forma global do meu balanço patrimonial, que é ativo, passivo e PL, e tenho as retificadoras de cada um, e eu tenho as contas de receita e despesa. Beleza? E aí lembra, só existe conta retificadora do patrimônio, ativo, passivo e PL, não há conta retificadora do resultado, e ela tem por objetivo reduzir o saldo de uma conta principal. Então vejam, sempre contas retificadoras vão diminuir o saldo de uma conta principal. Então, eu tenho lá uma conta, por exemplo, de 10 mil de clientes. Aí eu posso ter menos uma receita apropriada de 1.000. Aí eu fico com saldo líquido de 9 mil. Então, as contas retificadoras, elas têm por objetivo reduzir o saldo de uma conta principal, por algum motivo. E aí, claro, eu trouxe aqui só para você entender que existem as contas retificadoras e você aprende algumas delas, por quê? Porque elas são exceções. Elas não são a regra. E aí vai ter o momento certo de eu explicar cada uma delas de forma detalhada. O que eu preciso que você saiba agora é que existem as contas retificadoras, que elas são retificadoras só do patrimônio ativo, passivo e PL, e que ela reduz o saldo principal de uma conta, e você aprender algumas contas que são retificadoras. Então, por exemplo, lá no meu ativo eu tenho contas do ativo, menos contas retificadoras do ativo. Eu vou ter saldo de veículos. Veículos eu tenho um saldo
que ele tem lá, por exemplo, de 100 mil. E os veículos, ele tem uma conta retificadora que reduz o saldo da sua conta principal, que é a conta que nós chamamos de depreciação acumulada. E o que é isso, Felipe? Olha, na contabilidade, o patrimônio ele tem que estar representado por os valores próximos da realidade. E aí, saiba, me diz, você que tem um carro, se você comprar um carro hoje, daqui a 2 anos, ele tem o mesmo valor? Não. Ele reduz de valor com o passar do tempo. Então, a depreciação acumulada é um cálculo que a empresa faz prevendo essa redução que há no valor do bem. E eu não diminuo diretamente no bem, eu diminuo por meio de uma conta retificadora, tá bom? Por meio de uma conta retificadora. Fechado? Excelente. Bom demais. Aí eu tenho contas do passivo, eu tenho menos as contas retificadoras do passivo. Eu tenho, por exemplo, empréstimos e despesas de juros a apropriar. O que é isso? Criou-se uma forma, e claro, pessoal, vai ter lá na frente vai ter uma aula só sobre depreciação acumulada. Lá na frente vai ter uma aula só sobre empréstimo. Não é a hora de eu aprofundar isso. Mais uma vez, confia no nosso trabalho neste momento. Eu só quero que você aprenda o que é uma conta retificadora e esses exemplos, tá? E de forma bem geral, o que é que cada um faz. Saber classificar contas. Aprofundar ainda não é aula, beleza? E aí eu tenho empréstimos e menos despesas de juros a apropriar. O que é que acontece? Alguns financiamentos, empréstimos que acontecem, a empresa já sabe quanto vai pagar no futuro. Só que nós vamos estudar que a despesa ela não ocorre pelo pagamento. Ela ocorre à medida que a empresa vai consumindo. É o que nós chamamos de fato gerador. Entenderam? Então aqui essa conta acontece quando o quê? Olha, eu fiz um empréstimo de 10 mil, vou pagar 4 mil de juros. Então meu empréstimo está de 14 mil, menos 4 mil de despesa de juros a apropriar. No momento inicial eu só devo 10 mil. Eu só vou dever 14 mil à medida que o tempo for passando e que eu for contabilizando as minhas despesas. Então no momento saiba que eu tenho uma despesa de juros a apropriar, uma conta retificadora do passivo. E por fim, eu tenho aí o patrimônio líquido. Eu vou ter contas do PL menos contas retificadoras do PL. Eu vou ter o capital social, que é o quê? Que é o montante de recursos que os sócios se comprometeram a entregar para a empresa. Nós vamos também ter uma aula para detalhar tudo isso. Nesse momento, só saiba que lá no contrato que criou a empresa, ele prometeu 100 mil, só que na verdade ele só entregou 80. Ele pode entregar só uma parte do recurso e não todo. Então ficou 20 a entregar. Então lá no meu balanço vai ter capital social 100 mil, menos capital integralizado de 20, quer dizer que foi entregue, foi integralizado, foi realizado 80 mil. Entenderam? Foi realizado aí 80 mil. Então esse é um outro ponto também extremamente importante na nossa visão, tá bom? Na nossa visão. Fechado? E aí, claro, eu tenho contas retificadoras do ativo, do passivo e do PL. Neste momento, preciso que você saiba o que é uma conta retificadora e esses 3 exemplos básicos. Pode ser que surja um ou outro à medida que a gente for estudando, mas não precisa estudar ainda aprofundando como é que se faz uma depreciação acumulada. Fechado? Concluímos mais uma aula para você.